conhecemos o pastor Sérgio quando pastoreamos junto com o pastor Erivaldo lá em Caruaru. Ele veio pastorear uma cidade próxima a Caruaru. Como é o nome da cidade, pastor? O senhor pastoreou antes de Caruaru? São Bento. Ele pastoreou São Bento, ele já pastoreou em Petrolina, Pernambuco, e veio para Caruaru, para a 4ª igreja presbiteriana em Caruaru, e nós nos aproximamos mais. E a amizade ficou mais forte quando o pastor Sérgio implantou na igreja dele o ministério com casais. O pastor Sérgio trabalha nessa área desde 98, ele é conferencista de congresso de casais, encontros de casais. Ele tem falado muito e Deus tem chamado o pastor Sérgio para pastorear essa área. Ele tem de Deus esse ministério. E encontros de jovens com Cristo. Tanto eu ia dar o meu testemunho, como o pastor Sérgio também ia dar o testemunho dele, e a gente se encontrava nos corredores dos encontros de jovens com Cristo. E aí a gente pegou a amizade. E quando foi lançada a proposta para nós esse ano, do Acamp Team, nós pensamos em trazer o pastor Sérgio pelo testemunho de vida dele, pelo que ele enfrentou já na sua vida. E aí a ideia de trazer uma palavra, já que o Ministério Família estava inserido aí nesse projeto de uma semana de oração pela família. Então o pastor Sérgio, vem aqui, meu querido, e como o pastor Edilson falou, ele é pastor presbiteriano da 4ª igreja presbiteriana em Caruaru e trabalha com família, tem esse ministério aí para trabalhar com família. Eu espero em Deus, que Deus o use para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Ele diz que o coração dele já está em Macaé. E eu falei hoje com a esposa dele, eu disse o seguinte: minha irmã, o corpo do pastor Sérgio vai, agora o coração dele não vai não. Aí ela disse assim por telefone: manda o homem inteiro, pastor. Não deixa nada aí não. Pastor, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, pastor. Queridos, posso tirar aqui? Pronto, me permitam isso aqui. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Eu não conhecia essa região, Macaé, e estou tendo essa oportunidade. E uma alegria também conhecer essa igreja presbiteriana, aqui na cidade de Macaé, uma igreja bonita. Talvez você pense assim, todo pastor diz isso em toda igreja que ele vai, não é? Mas eu falo de verdade, eu falo de coração, uma igreja bonita, uma igreja linda. Queridos, quero agradecer desde já a confiança aí do pastor Edilson, tá certo? Eu sei que na igreja presbiteriana do Brasil, púlpito e liturgia é função privativa do pastor, e ele teve a confiança de me emprestar o seu púlpito nessa noite. Muito obrigado, pastor, pela confiança, tá certo? Pastor Edilson, que não me conhecia, acreditou nas palavras de Ivanilson. Se alguma coisa der errado, Ivanilson, culpa Ivanilson, tá certo, queridos? Amados, eu sou casado com Márcia. Nós somos casados há 25 anos. Estamos completando esse ano, para a glória de Deus, bodas de prata. Comprei até aliança nova. Nordestino, como a gente diz lá, é bicho amostrado. Deixa eu me amostrar aqui. Comprei uma aliança nova. Ouro com um fio de prata. Tá certo? Em comemoração aí aos 25 anos de casados. Nós temos 2 filhas, Sabrina. Sara tem 23 anos, Sabrina 22 anos. Aí você diz, 1 ano só de diferença? Um ano só de diferença, na realidade 1 ano e 2 meses. E eu não dei sossego a Márcia. Enquanto ela amamentava Sara, nós encomendamos Sabrina. E Sabrina então veio para a glória de Deus, para a alegria da nossa casa. Elas estão cursando universidade, estão terminando esse ano o curso que fazem. Sara está concluindo o curso de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pernambuco, e Sabrina está concluindo o curso de Engenharia de Produção, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas deixemos de farofa e vamos
a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler desse capítulo 12 apenas o verso 2. Capítulo 12, apenas o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra. Pedimos que pelo Teu Espírito Tu nos ensines nessa noite, pela palavra do Senhor. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Queridos, conquanto esse culto aqui seja para a família, eu gostaria de falar especialmente para os casais. Até porque eu já falei para a maioria dos filhos que aqui estão. Porque nós estivemos juntos aí 3 dias no Acantim. E falei até demais, porque foram 3 dias falando de manhã e de noite. Então, já falei muito para essa molecada. E gostaria então que os filhos que aqui estão me permitissem falar para os casais. Falar agora para o papai e para a mamãe. Tá certo, queridos? Nós lemos um texto que aparentemente nada tem a ver com família. Aparentemente. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em primeiro lugar, Paulo diz assim: não se conformem, não tomem a mesma forma, não sejam modelados pelo mundo, pelo pensamento mundano. Aí ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante que o apóstolo Paulo não diz transformem o mundo, ele diz transformai-vos, orienta-nos a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E aí Paulo diz: em fazendo isso, vocês experimentarão a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, entendo nós o pensamento transformado, a mente renovada pelo Espírito, nós a experimentaremos, inclusive, e eu diria até principalmente, na família. E como eu disse que falaria para os casais, especialmente no casamento. Então, queridos, como é que nós podemos experimentar essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, no nosso casamento? Porque a realidade é que a gente tem visto muitos casais que não experimentam isso na sua relação conjugal. Agora, sabe por quê? Pelo menos eu penso assim, que os casais não têm experimentado essa vontade boa, perfeita, agradável de Deus na sua relação conjugal, no seu casamento, porque a maioria dos casais estão buscando modelos. Nós somos viciados em modelos. Nós estamos sempre buscando um modelo para copiar. Nós estamos sempre em busca de um modelo para seguir. É aquele modelo. E o problema é que nós não encontramos um modelo perfeito de casamento. Esse é o problema. Não se assustem, eu vou inclusive explicar o que eu vou dizer. Antes de dizer, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e que essa palavra pode transformar a nossa vida. Eu creio nisso.
Mas entendam o que eu vou dizer. Em se tratando de casamento, de relacionamento conjugal, nem na Bíblia nós encontramos um modelo que a gente possa seguir fielmente, um modelo de casamento. Nós encontramos, a partir de algumas relações, princípios e lições que podemos tirar e até aprender com alguns erros. Mas um modelo para copiar, nós não temos. Vou lhe dar alguns exemplos. O primeiro exemplo, Adão e Eva. Não pode ser um modelo para hoje. Por que não pode ser um modelo para hoje? Porque Adão e Eva tinham apenas os filhos. E como é que a partir dessa relação, a partir desse casal, surgiu a humanidade? Como? Os filhos se relacionaram. Isso não é modelo para hoje. Havia um propósito naquela ocasião, mas não é modelo para hoje. Abraão, um outro modelo, que não pode ser copiado integralmente. Abraão, Sara e Agar. Vocês conhecem essa história. Abraão, casado com Sara, todavia Sara, estéril. E aí Sara diz assim: Abraão, eu tenho dificuldades com relação a gerar um filho. A gente já está ficando velho, Abraão. O tempo está passando e nada de filhos. Olha aí para Agar. Agar era empregada. Olha aí para Agar. E aconselha o marido a deitar-se com a criada. Não é modelo. Não é modelo para hoje. Um outro modelo, Jacó, Raquel e Lia. Eram irmãs. Então não é modelo para hoje. Um outro modelo, o rei Ezequias. É interessante quanto ao rei Ezequias, que ele recebe uma palavra profética, que vem através do profeta Isaías, que diz para ele o seguinte: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe por que isso é interessante? Porque o rei Ezequias havia restaurado o culto em Israel. E não apenas o culto, mas a nação de Israel. Ele herda uma nação falida, não apenas financeiramente, também, mas não apenas financeiramente, falida espiritualmente, moralmente. E ele restaura essa nação, inclusive o culto em Israel. Parece que não havia nada de errado com o rei Ezequias quanto ao seu reinado e quanto à sua atividade eclesiástica, se é que a gente pode usar esse termo. Agora, a palavra do Senhor que vem por intermédio do profeta é: Ezequias, tem alguma coisa errada com a tua casa. Você vai morrer, não vai viver. Então põe em ordem a tua casa. A família de Eli, um outro exemplo que não pode ser aplicado literalmente nos nossos dias, porque Eli conhecia o pecado dos filhos e não repreendeu os filhos, e eles pagaram muito caro por causa disso. A família de Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que nós ensinamos as crianças na escola dominical, algumas igrejas fazem isso, a cantar uma música dizendo: eu luto como Davi, eu venço como Davi, eu danço como Davi. Homem segundo o coração de Deus, sim. Claro, um homem com um reinado extraordinário, todavia com uma mancha que estava exatamente na sua família por causa do pecado com Batseba. Os irmãos conhecem a história. Davi peca com Batseba, recebe uma palavra de exortação através do profeta Natã. E então essa palavra diz: o Senhor perdoou o teu pecado, quando ele se arrepende e pede perdão. Mas o profeta diz: todavia a espada não se apartará da tua casa. E não se apartou. O que a gente vê na sequência da vida de Davi, no que diz respeito à sua família, é que ele teve muitos problemas com os seus filhos. Primeiro com Amnon e Tamar.
Eram irmãos, e o irmão estuprou a própria irmã. E isso causou uma ira no outro irmão, Absalão. Absalão esperou que Davi fizesse alguma coisa, esperou 2 anos. Davi nada fez. Então Absalão tomou as dores de Tamar, vingou Tamar e matou Amnon. Quando matou Amnon, ele despertou a ira de Davi, fugiu, passou 3 anos fora. 3 anos depois ele volta, vai morar em Jerusalém, perto do palácio do rei, e manda um recado para o rei, dizendo: diga ao rei que venha me ver. Se eu fiz alguma coisa errada, tinha matado o irmão, só isso. Mas se eu fiz alguma coisa errada, que o rei me mate, mas venha me ver. Davi não vai ao encontro do moço. Como não vai ao encontro dele, aí ele sai rua acima, rua abaixo, proclamando guerra contra o reinado de Davi, dizendo: não há rei em Israel, não há rei em Israel. Finalmente, Absalão vai aconselhar-se com um homem chamado Aitofel, que era avó de Betseba, e diz: o que ele fez com a minha neta às escondidas, faze você contra o reinado dele, para que todos vejam. E Aitofel aconselha Absalão a possuir as mulheres do pai no terraço do palácio. Uma desmoralização ao reinado de Davi. Isso não é família, queridos. Pelo menos não é o modelo de família que eu quero, e quero crer que não seja o modelo de família que você quer. Finalmente, a gente tem ainda um outro exemplo que não é modelo, do profeta Oséias, que por uma razão muito específica e muito circunstancial, foi orientado a casar-se com uma prostituta. E ainda, a palavra do Senhor para ele é: ela não deixaria a sua prostituição, continuaria se prostituindo, mas ele não poderia abandonar essa mulher. Isso porque Deus queria trazer uma palavra para Israel, dizendo que da mesma forma Israel havia se prostituído. Então, alguns exemplos para nós entendermos que nós não temos um exemplo, um modelo. É melhor a expressão modelo nesse momento do que exemplo. Um modelo que a gente possa seguir. Se nós não temos modelo, o que é que nós temos? Princípios da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, ou primeiro princípio que nós como casais podemos seguir, e aí sim, princípios, para experimentarmos a boa, perfeita a vontade de Deus no nosso casamento, é o princípio, me permitam a expressão, mas o princípio que eu chamo de princípio da costela perdida. A partir daquela história de que a mulher foi tirada da costela do homem, da costela de Adão, o princípio da costela perdida. O que é que eu quero chamar, que quero dizer com o princípio da costela perdida? Quando a gente acha essa costela, a gente identifica essa costela. Deixa eu contar para você entender melhor. Deixa eu contar um exemplo da minha própria vida. Eu venho de um mundo, compartilhei isso no acampamento com a galera lá, eu venho de um mundo de criminalidade, envolvimento com drogas, com muita coisa ruim, com coisas que não valem a pena ficar citando aqui, mas coisas terríveis. Drogas, assaltos, tráfico de drogas. Eu venho desse mundo, bagunçado, chafurdado no pecado. Daí passei pelo processo de conversão. Converti-me ao Senhor. Eu até gostaria de dizer, Ele me converteu. Converteu o meu coração. Ele me achou, Ele me alcançou, mudou, transformou a minha vida. E na minha oração eu dizia assim: Deus, eu não volto mais para a droga. Deus, eu não volto mais para o crime. Mas Deus, tem uma coisa que me incomoda. E eu dizia: Deus, cadê minha costela?
Deus me deu uma mulher. Deus me deu uma... E essa passou a ser uma oração repetitiva, quase que um mantra. Porque eu ficava o tempo todo, Deus me deu uma mulher, Deus me deu uma mulher, Deus, cadê minha costela? Deus, quase música isso. Aí você pode dizer assim, puxa, mas você estava muito carente. Não era carência, era desespero mesmo. Deus me deu, eu acho que quando eu olhava para o céu, Deus já dizia, uma mulher, e eu disse, então me dê. Daí um dia, eu fui visitar uma igreja de um pastor, amigo meu, né? E quando eu chego nessa igreja, o grupo de louvor estava terminando de passar a música para cantar no culto. E Márcia, minha mulher, cantava no louvor. E eu sentei lá, esperando o grupo terminar o ensaio, logo em seguida o culto começaria. Eu tive até vontade de ir embora, cheguei a falar com um presbítero sobre isso. Eu disse, rapaz, o pastor não está aí, está viajando, eu vim para falar com ele. Eu acho que vou embora. Ele disse, embora para onde? Rapaz, aqui é tudo longe. Essa hora você vai para onde? Não, fica aí, rapaz. Fica aí, cara, fica aí. Participa do culto. Daqui a pouco o grupo termina de ensaiar e nós vamos cultuar o Senhor. E eu pensei, é verdade, é mesmo. Essa hora eu vou para onde? Vou ficar aqui mesmo. Fiquei, e quando eu sentei, olhei direto para uma menina branquinha, cabelos pretos como as asas da graúna, diria o poeta, branquinha, cheia de sarda, parecendo uma ambulância enferrujada. Ih, rapaz, esse negócio vai ser gravado. Se Márcia ver isso, hein? Mas com aqueles olhos azuis que contrastavam com seus cabelos negros, quando eu olhei, eu disse, achei a minha costela. Vou casar com essa mulher. Ela não sabia, mas eu já estava de casamento marcado, mas ela não sabia. Vou casar com essa mulher, achei minha costela, obrigado, Senhor. Terminou o ensaio, Márcia veio caminhando na minha direção. E enquanto ela caminhava na minha direção, eu dizia, muito obrigado, papai. Ela pegou a Bíblia, a bolsa, as coisas dela que estavam no banco da frente que eu estava sentado, e me deu, lá no Ceará a gente chama de rabisaca. Já ouviram isso não, né? Rabisaca é aquele negócio assim, ó. Tô nem aí pra tu. Rapaz, quando ela me deu uma rabisaca, eu não desisti. Eu disse, deixa estar, jacaré, que um dia tua lagoa seca e tu vem beber água na minha. O culto rolou. Depois do culto, pessoal que morava ali perto da igreja, a galera toda vazou. Já estou ficando carioca. A galera vazou. Porque lá no Ceará a negada correu. Então a galera vazou. Todo mundo morava perto da igreja. Um bairro com um índice de criminalidade muito alto. Eu levei o meu fora, desapontado, vou para o estacionamento da igreja. Quando eu vi uma voz, o irmão vai para onde? Eu disse, a lagoa do jacaré secou. E eu, que não sou de perder tempo, disse, vou lhe deixar em casa. Ela disse, não, irmão. O irmão só precisa me deixar num lugar onde eu possa pegar um ônibus com segurança. Eu disse, isso não é carona. Carona a gente deixa na porta de casa. Você mora onde? Ela morava num lugar chamado Parquelândia, para vocês entenderem aqui. Eu morava num lugar chamado Missão Velha, aqui. E eu disse, você mora onde? Ela, na Parquelândia. Eu disse, é o meu caminho, irmã. Eu vou passar por lá. E lhe deixo na porta da sua casa. Ela aceitou a carona. Eu deixei na porta do prédio em que ela morava. E muitos apartamentos, e ela foi descendo e dizendo assim, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, eu moro aqui, estou aqui sã e salva, muito obrigado, que Deus o abençoe. E eu fiquei naquele negócio, eu preciso dizer alguma coisa, preciso dizer algo, supletivo.
Preciso falar. E eu disse: irmã, eu sou movido à água. Falei para ela. E eu disse de forma que Deus me livre lhe cobrar uma carona. Eu só queria que a irmã me permitisse entrar no seu prédio, ir na porta do seu apartamento e tomar um copo d'água. A irmã, ela iria negar? Nunca! A irmã pode fazer isso? Ela disse: claro, irmão. E quando nós passamos pela portaria, eu disse: por favor, cavalheirismo. Ela pensou. Só que quando ela entrou, eu já montei um esquema com o porteiro. E aí, assim comigo, ó, amiga minha. Fui lá na porta do apartamento, disse: pronto, o que eu queria saber eu sei, aqui é o apartamento. Ela foi lá pegar água e não entrei mesmo, até porque já era tarde. Ela morava com os pais, já era tarde. Foi lá pegar água, e enquanto ela vai pegar água, eu disse: quando ela chegar e eu tomar água, eu preciso falar alguma coisa, supletivo. Ela chegou com um copo d'água, eu tomei a água. Depois que eu tomei a água, aí eu disse: irmã, gostaria de vir um dia aqui para falar com a irmã, conversar com a irmã. Ela disse: olhe, terça-feira, culto de oração na igreja. Quarta-feira, reunião do grupo de louvor. Quinta-feira, culto de doutrina. Sexta-feira é confraternização do louvor. Sábado, culto da mocidade. Domingo, escola dominical. Pela manhã e à noite, culto. E eu disse: até parece estar narrando partida de futebol. E ela estava querendo dizer para mim assim: não dá para a gente conversar. Só que ela esqueceu da segunda. No dia seguinte, segunda-feira, eu lá no apartamento, já tinha montado esquema com o porteiro: lembra de mim, amigão? E ele disse: claro, você veio aqui ontem, então eu já estava esperando, dá licença, abre a porta aí. Cheguei lá na porta do apartamento, tom. Quando ela abriu a porta, olhou para mim e disse: menino, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei: você disse que estava na igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Faltou a segunda, estou aqui para a gente conversar. Aí ela olhou para mim, Márcia é durona, olhou para mim assim, ó, me encarou com aqueles olhos grandes, azuis, e disse assim: o que é que você quer? Eu disse: quero namorar você, pode? Eu falei no mesmo tom, meu irmão. Eu não dei mole, não. Falei no mesmo tom: quero namorar você, pode? Ela disse: não, não é assim não. Eu disse: como é? Ela disse: Sérgio, seu nome, né? Eu disse: não esqueceu o meu nome. Isso é um dado importante. E, sim, meu nome, Sérgio, claro. A gente conversou ontem, você não iria esquecer. E ela disse: então, Sérgio, é o seguinte, a gente tem que orar. Eu disse: claro, é claro que... Você acha que nós namoraríamos sem orar? Nós precisamos orar. Claro que nós vamos orar. Eu vou para casa agora. Quando chegar lá eu ligo, você vai orando aí. Chegar lá eu ligo. E aí você me diz: não. Assim, nós vamos passar dias orando, meses, quem sabe? Eu disse: meses? E ela disse: até Deus falar com a gente. E eu saí daquele dia da porta da casa dela dizendo: papai fala, papai fala, papai fala, papai fala. Sabe o que aconteceu? Eu fui para uma agência missionária em São Paulo. Ontem nós estávamos falando dessa agência aí, missionária, o pastor Nelson mencionou, o pastor Edilson mencionou. É porque é Vencedores por Cristo, aí eu fico pensando, Nelson Bombilca, Edilson mencionou Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Fui parar lá. Aí naquela época era carta mesmo, não tinha negócio de e-mail. Então, correspondência vai, correspondência vem. 6 meses de oração, eu na cruzada. 1 ano de oração. 1 ano e 6 meses. 2 anos de oração, irmãos. Aí eu recebo as primeiras férias. E aí volto empolgado, entusiasmado, procuro Márcia e eu digo: eu vou resolver essa parada agora. Olha aí, carioca, parada, meu irmão. Vou resolver essa parada agora. Liguei para Márcia e disse: o negócio é o seguinte, estou na área e se derrubar é pênalti. Estou indo aí para a gente conversar. Ela disse: venha, irmão. Eu fui lá e disse, joguei duro. Eu fui lá e disse assim: ó, ou a gente começa a namorar agora,
ou a gente nem precisa mais orar, porque a gente vai ser arrebatado de tanta oração e esse namoro não começa. Aí ela disse assim: Sérgio, Deus tem que falar com a gente. Eu disse: claro, Deus não falou com você não? Ela disse: não, Deus falou contigo. Eu disse: aham. Ela disse: e o que Deus te disse? Ele disse: agarra essa mulher, tem que ser besta, rapaz. Ela acreditou. Ela acreditou e a gente começou a namorar. Sabe o que eu descobri muito tempo depois, queridos? Porque a gente namorou pouco tempo e nós casamos logo. E eu descobri muito tempo depois que, já um dia desses aí, no apartamento da minha sogra, a gente conversando, Fortaleza, ela disse: ô rapaz, vendo vocês agora, família bonita, linda, filhas, tá? E eu fico lembrando de que quando vocês começaram a namorar, Márcia já chegou falando em casamento: eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. E eu falei para ela: você conheceu esse garoto agora, como é que já vai casar? E ela disse para mim assim: mãe, quando ele entrou na igreja naquele dia, o Senhor falou ao meu coração dizendo: o teu marido chegou. E eu disse: e você, sabendo de tudo, quase acaba com o meu joelho? 2 anos de oração. Até hoje eu tenho problema no joelho, irmão. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer, queridos, que quando a gente acha a nossa costela, nós os homens, nós achamos parte da nossa vida. 25 anos de casados. Eu estava outro dia fazendo uma viagem, fazendo check-in no aeroporto, aí um cara puxando conversa, conversando, papapá. E eu falei para ele: 25 anos de casados. Ele disse: com a mesma mulher? E eu disse: claro, com a mesma mulher, 25 anos casados com a mesma mulher. Ele disse: como é que tu aguenta? Ele disse: você nunca pensou em se separar, não? Eu disse: eu não. Porque eu pedi tanto essa costela, rapaz, que quando chegou. Agora, Márcia, eu tenho certeza que também não. Já pode ter pensado em me matar, mas se separar, não. E eu disse para ele o seguinte: eu disse: sabe por quê? Eu não penso em me separar da Márcia, porque eu não posso separar-me da minha própria carne. Ela é parte de mim. É a minha costela. Rapaz, isso é um negócio sério. Sabe por quê? Porque quando você brigar com a sua mulher, cuidado com o que você vai dizer, porque você está falando de você mesmo. Não é a tua costela? É a tua costela, rapaz. É parte de você. Mulher, quando você brigar com o seu marido, cuidado com o que você vai dizer, você saiu dele. É a costela dele. Irmãos, vocês que são casados, porque aqui tem os filhos também, Deus lhe deu essa mulher que está aí do seu lado, querido. Você que é marido, Deus lhe deu. É um presente de Deus para você. É a sua costela que andava perdida e você achou. Mulher, Deus lhe deu de presente esse homem que está aí do seu lado. Sinto muito, mas foi Deus que lhe deu. E eu vou dizer uma coisa. Sabrina, às vezes, fala muito isso lá em casa, nossa filha mais nova. É até que a morte separe. Até que a morte separe. Não é pouco tempo, não. Às vezes a gente está lá, quando a gente tem uma palavra mais ríspida, eu e Márcia, Sabrina disse: olha, é até que a morte separe. Princípio da costela perdida, quando a gente acha a nossa vida. Nós somos seres carnais, espirituais, mas também emocionais. E quando achamos a nossa mulher, e quando a mulher acha o seu marido, o seu homem, ela achou parte do seu ser, aquilo que vai completar a sua existência. Márcia me completa. Márcia é a razão mais palpável de eu não estar hoje no hospício. É Márcia.
Porque há momentos que a gente quer enlouquecer nessa vida tirana, por vezes, e Márcia sempre foi aquela palavra ponderada, aquela palavra certa, nos momentos, eu não diria nem certos, mas talvez incertos. Eu e Roberto Carlos, a gente diria isso. Amigo certo nas horas incertas. Márcia é essa mulher. Márcia é a razão da minha existência com lucidez. Em momentos difíceis, momentos em que a minha mãe esteve num hospital, e eu sou o único filho homem, tenho apenas uma irmã. A minha mãe esteve com câncer no hospital e depois faleceu vítima desse câncer. Aquilo foi uma dor terrível, uma ferida que se abriu no meu peito, e Márcia estava do meu lado. Foi quem segurou a barra nesse momento tão difícil. Foi quem esteve comigo. Foi quem me possibilitou passar dias naquele hospital. E eu ligava para casa, porque nós morávamos em Petrolina. E eu saí de Petrolina para Fortaleza. E ligava para Petrolina. E Márcia dizia: está tudo bem. Aqui está tudo bem, enfrentando dificuldades em Petrolina, mas dizia: está tudo bem, está tudo em paz, fique tranquilo, cuide da sua mãe. Que mulher, meu irmão, que mulher. É por isso que eu digo, e já disse isso para Márcia, eu sempre gostei mais da família dela do que da minha. Eu sempre gostei mais da sogra dela do que da minha, sempre. Sempre gostei mais da família de Márcia. Márcia é um presente de Deus na minha vida. O segundo princípio, queridos, que nós precisamos seguir para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável no nosso casamento, é o princípio do cordão umbilical rompido. A Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Não é abandonar, mas deixar. Você sabe de uma coisa? Sabe por que estamos também casados há 25 anos? Porque nós nunca permitimos que a nossa família, pai e mãe, nem da minha parte, nem da parte de Márcia, intervisse na nossa relação. Primeiro que a gente nunca levou problema para os pais. Nunca. Márcia sempre apanhou calada. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Mas, é porque cearense só fala com... Mas olha, mas nunca levamos mesmo. De verdade. A gente nunca levou problema para a nossa família. A gente sempre estabeleceu que a nossa casa, a nossa família, éramos nós. É interessante que, quando eu vejo muitas pessoas com crise, a gente tem 10 anos que a gente saiu do Ceará. Márcia também é cearense. As minhas filhas nasceram no Ceará. E às vezes as pessoas dizem assim: 10 anos vocês saíram do Ceará? E aí a família de vocês não sentem falta, vontade de voltar, não? E Márcia muitas vezes é quem fala e diz assim: a nossa família somos nós mesmos. Eu, Sérgio, as meninas, nós temos e sempre tivemos a nós mesmos. É claro que a gente sente saudade. Eu já perdi, meus pais já faleceram. Márcia, o pai já se foi, a mãe ainda é viva. Mas ela disse: os pais estão indo embora. Os pais estão encontrando-se com o Senhor, porque morreram no Senhor, e nós estamos ficando. E tem mais, e eu já tenho conversado com Márcia e disse: e meu amor, e daqui uns dias seremos só eu e você. Começamos nós dois, terminaremos nós dois. As meninas já estão terminando a faculdade, vão cuidar da vida profissional delas, vão casar. Tem uma que está namorando firme, e eu ligando para casa hoje, eu soube que o namorado vai passar agora 2 anos nos Estados Unidos. E disse já para minha mulher, chama Márcia de mãe, disse assim: mãe, e vou voltar só para buscar a Sabrina. A gente cria, gasta dinheiro, escola, faculdade. Aí vem um sujeito e diz: vem só buscar. Vem só buscar.
Mas deixa ele aparecer lá em casa dizendo, vim só buscar. Eu disse, antes de levar, você vai levar o seu. Queridos, mas é assim. Mas é assim. Nós somos, não abandonamos. Mas nós temos que nos separar de pai e mãe. É cordão umbilical rompido. Eu sei que aqui não tem homens desse tipo, mas por aí tem homens do tipo que quando briga para a mulher, corre para a saia da mãe. Mãe! Oh, mãe! Quando era menino do buchão que apanhava na escola. Eu sei que aqui não tem não. Se tivesse eu diria assim, pare com isso, filho. Eu sei que tem mulheres por aí, aqui não tem não, mas tem mulheres por aí que quando brigam com o marido em casa, vão para o pai. Pai, ô pai, fale com ele. Pai, dê um jeito, pai. Eu muitas vezes tive que dizer com educação para minha sogra, que na minha casa quem mandava era eu. Claro, mas com educação, é lógico. Você não pode ser ríspido e dizer, aqui quem manda sou eu, morou? Pronto, é assim, com educação. E minha sogra dizia, sim senhor, tudo resolvido. Me dou maravilhosamente bem com a minha sogra, porque moramos a 1000 quilômetros de distância. Queridos, cordão umbilical rompido. Mas isso é um fato. Nós não podemos deixar que essa família, que a palavra do Senhor diz assim, deixe isso lá e se una à sua mulher, nós não podemos deixar que essa família continue administrando a nossa vida e agora a nossa vida conjugal. O terceiro princípio, porque eu estou desconfiando que eu já estou passando tempo demais, estou extrapolando no tempo, mas o terceiro princípio, agora isso é muito sério, queridos, o princípio da não profanação, homens, principalmente homens, eu sei que acontece dos dois lados, mas principalmente homens, escutem o que eu vou dizer porque é muito sério, o princípio da não profanação do leito sagrado. Leito sagrado não é só literalmente a sua cama, não. É o seu casamento, é a sua relação conjugal. Isso é sagrado. Sagrado no sentido de que Deus uniu. Acredite que Deus uniu. E a não profanação desse leito, ela é muito importante. E a profanação é logicamente perigosa. Porque quando, e eu vou falar abertamente, quando nós temos uma relação sexual, seja com a nossa mulher ou com outra mulher, naquele momento, é claro que isso também vale para a mulher, mas quando uma pessoa tem uma relação sexual com outra, naquele momento, os dois se tornam uma só carne. Naquele momento ali são uma só carne. Sabe qual é o perigo disso? Quando às vezes o homem sai por aí e acha uma mulher e vai para a cama com essa mulher e às vezes uma relação que ele diz assim, isso não tem importância, foi só uma escorregadinha, você não sabe a história dessa mulher. Assim como mulheres que encontram homens por aí e que vão para a cama com esses homens, traindo seus maridos, não sabem a história desses homens. E se uma pessoa dessa, isso é sério, se uma pessoa dessa for envolvida espiritualmente, com coisas ruins e diabólicas, naquele momento vocês se tornaram uma só carne. Vocês conseguem entender o perigo disso? E eu não quero entrar em detalhes aqui, até porque temos crianças aqui. Mas conseguem, queridos, entender como isso é perigoso? Como isso é sério? O princípio da não profanação do leito sagrado. Por isso vem aí a reboque o quarto princípio, o princípio da vigilância. O princípio da vigilância. Vigiando. E vigiar tem a ver com a gente destruir os parasitas que querem acabar com o nosso casamento. Deixa eu dizer uma coisa, e agora contar algo sério, muito sério. Há muito tempo mesmo, há uns 20 anos, mais ou menos,
17, 20 anos atrás. Por causa da minha história, eu fazia muita palestra em escolas em Fortaleza. Acho que eu falei em quase todas as escolas da cidade de Fortaleza, para os alunos da escola sobre prevenção de drogas. Um dia eu voltei de uma palestra, mais ou menos 11 horas da noite. Nós morávamos perto da praia, lá em Fortaleza, e eu tinha esquecido, e só me dei conta na hora, eu tinha esquecido a minha chave do apartamento dentro do apartamento. E Márcia tinha ido para a casa da mãe dela, outro lado da cidade. E aí, então, eu liguei para a Márcia, falei com ela no celular e eu disse: e agora? Como é que a gente vai fazer? Ela disse: ó, eu vou demorar para chegar aí. Eu estou esperando o Marcos, meu irmão, para me levar para casa. Eu disse: não fique estressada não. Espera o Marcos aí, e aí eu vou dar um tempo, eu vou aqui na praia, vou tomar uma Coca-Cola, um negócio lá, e estou com fome, vou comer alguma coisa. Daí depois eu volto, é o tempo de você chegar em casa. Ela disse: então tá certo. Eu desci ali para Beira-Mar, em Fortaleza. Fortaleza tem uma rede de prostituição muito forte, violentíssima. E existem as prostitutas, que são aquelas que vão para a cama por qualquer dinheiro, por qualquer trocado, mas existem na orla ali algumas prostitutas, que são prostitutas para executivos, são mulheres lindíssimas, e que cobram muito caro. E quando eu estou sentado numa barraca de praia, chega na minha mesa uma mulher daquelas, prostituta, caixa alta, e diz assim: eu posso sentar aqui? Eu disse: ó, poder até você poderia, só que tem uma coisa que eu já quero dizer para você e que vai fazer com que você desista. Primeiro, eu sou crente. Segundo, eu sou pastor. Terceiro, eu sou casado. E quarto, sou muito bem casado. Ela disse: gostei de ouvir que você é pastor. Eu sou desviado do evangelho, posso sentar? E aí eu fiquei sem palavras e ela sentou. E eu, aconselhando aquela moça, eu disse: se você é mesmo desviado do evangelho, afastado do evangelho, você sabe mais do que eu, esse não é o seu lugar. E ela disse: não é mesmo. Mas como é que eu vou fazer? Emprego. Eu tenho um filho para manter, um pai que está paralítico em casa, que depende de mim, uma mãe que não trabalha, que vive para cuidar do meu pai, pagar as despesas da casa, de aluguel, de tudo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho emprego. E todo emprego que eu arranjo, os caras querem dar em cima de mim, e é uma confusão. E aí, então, se o pessoal quer dar em cima de mim, eu resolvi vir logo para a praia e me prostituir, pelo menos ganho dinheiro, e muito bem para isso. E eu disse: e se eu conseguir um emprego para você? Ela disse: se você conseguir, eu largo a prostituição. Falei com um amigo meu, expliquei a situação. Ele disse: manda a menina aqui. Mandei a moça lá. Ela arrumou um emprego. Ela ligou para mim, inclusive depois agradecendo, dizendo: muito obrigado, estou muito bem, estou ganhando bem, que coisa boa e tal, não sei o que. Eu digo: então amém, deu tudo certo, é isso que eu quero para você. Depois ela liga e disse: eu quero falar com você, preciso falar com você. Aonde é que nós vamos conversar? Eu disse: vamos para um shopping, porque esse negócio de se esconder, e o cara se esconder com mulher bonita não dá certo. Vamos para um shopping que todo mundo vê. E aí nós fomos para um shopping, e sentados na mesa do shopping, ela olhou para mim e disse assim: eu estou apaixonada por você. Eu disse: você lembra do que eu falei para você? 4 coisas eu falei para você quando a gente se conheceu, você lembra? Ela disse: lembro, que você era crente, que você era pastor, que você era casado, que você era bem casado. Eu disse: continua valendo. Ela disse: mas eu estou apaixonado, e o que é que eu faço? Eu digo: desapaixona. Desapaixona. Queridos, só abrindo um parênteses aqui rápido, esse é um problema sério. Às vezes, tem cara que chega para mim, tem marido que chega para mim e diz assim: pastor, eu não tive culpa, pastor, eu me apaixonei, coisas do coração, que culpa eu tenho? Eu disse: você não tem mesmo culpa não, irmão, quem tem culpa é a sua safadeza mesmo. Ele disse: pastor, o que é isso? Eu não tive culpa, eu me apaixonei, aconteceu. Eu disse: irmão, interessante que eu só vejo o cara falar que aconteceu com mulher bonita. Eu nunca vi o cara dizendo: comecei a amar meu inimigo, de repente me apaixonei pelo inimigo. Isso não existe.
Então, se isso não existe, isso me leva a entender que amar é uma decisão. Tome a decisão de amar a sua mulher. Eu e Márcia aprendemos isso. Por isso estamos casados há 25 anos. E eu disse para ela, desapaixona. Ela disse, eu não posso. Não é assim. Coincidência ou não, e eu sei que não é coincidência, coisas do inimigo, nós começamos a nos desentender dentro de casa, eu e Márcia. Eu dizia arroz, ela feijão. Eu dizia branco, ela disse preto. Eu dizia com dinheiro, ela sem. Queridos, a gente não se entendia. E um dia Márcia chegou e disse assim, do nada. Márcia disse, eu não quero mais ficar casada. E saiu para trabalhar. E quando disse, eu não quero mais ficar casada e saiu para trabalhar, quem liga para mim? A mulher. Bonitona, lourona. Era uma mulher lindíssima. E quando ela ligou e disse, olha, montei um apartamento e assim, estou esperando por você. E eu fiquei doido para a Márcia chegar do trabalho. Quando a Márcia chegou, eu estava de malas prontas. Márcia disse, o que é isso? E eu disse, você é doida? Você esqueceu, está com amnésia, esqueceu o que disse, que não queria mais ficar casada? Ela disse, calma, Sérgio disse, calma não, pensando na lourona, não, calma não. Agora quem não quer mais ficar casado sou eu. Eu estou saindo. Ela disse, e o ministério? E a igreja? E eu disse, vou ligar para o presbitério, vou ligar para o pastor, vou conversar. Calma, Sérgio, calma. Isso era uma segunda-feira. E ela lembrou o seguinte, olha, hoje, lá na casa de alguns irmãos que eram muito amigos nossos, um casal muito amigo, ela disse, lá na casa desses irmãos, vai ter um culto de oração, uma reunião de oração, vamos para lá orar, Sérgio. Eu disse, você já falou para ele, você já ligou para ele. Ela disse, não, mas hoje é segunda-feira, é dia de oração lá, eu só estou lhe chamando para orar, ou você nem mais crente é. Eu disse, eu vou lá, mas isso não vai mudar nada. Quando eu voltar de lá, você fica aqui e eu arrumo minhas malas e vou embora. Eu vou lá, eu vou saber se você falou com ele. Aí nós chegamos lá, do mesmo jeito que a gente sempre chegava, tal. E esse irmão disse assim, rapaz, convidei um pastor para estar orando aqui com a gente, um pastor que vocês não conhecem. Eu disse, pronto, melhor um pastor que a gente não conhece, porque se esse cara vier com alguma coisa assim, para mim, eu sei que foi Márcia que falou. E aí a gente não conhecia esse pastor. Eu sentei num lado assim, da sala, Márcia sentou do outro lado. Ele, de repente, queridos, acreditem nisso, eu falo a verdade em nome de Jesus, e ele disse, olhou para Márcia, e nós não tínhamos sido apresentados como marido e mulher, interessante isso, não tínhamos. E ele olhou para Márcia e disse assim, minha irmã, tem uma coisa que está aqui no meu coração e que eu acho que é uma palavra de Deus. Se for, a irmã vai saber se é de Deus ou não. Mas eu gostaria de dizer isso para a irmã permite? E Márcia disse assim, diga meu irmão. Ele disse assim, o inimigo está cirandando ao redor da tua casa, da tua família, para destruir tua família. Mas você crê que hoje Deus vai fazer um milagre na tua vida e na vida da tua família, e Deus vai botar o inimigo para correr? Aí Márcia só balançou a cabeça assim, afirmativamente, e pronto. Chegamos em casa de volta, Sara era bem pequenininha, e disse assim, pai, uma mulher ligou para tu. Aí eu já sabia quem era. E eu saí para ligar para essa mulher, e quando saí para ligar para essa mulher, ela disse, você é doido, e não sei o quê, e você não vai deixar, do nada, você não vai deixar a sua casa não, e eu não quero mais você, eu não quero. Aí eu lembrei daquela palavra, Deus ia botar o inimigo para correr. E eu disse, dê glória a Deus, oh Senhor, muito obrigado. Ela está vendo como você é doido? Eu estou dizendo isso, e você aí com esse negócio de glória a Deus, e não sei o quê, porque só eu sabia o que eu estava vivendo. Voltei para minha casa, pedi perdão a Márcia, disse, Márcia, me perdoe, Márcia, que besteira que nós íamos fazer. Márcia, ela disse, Sérgio, eu não sei onde eu estava com a cabeça, aquelas palavras não foram minhas, quando eu disse que eu não queria ficar casada, aquilo foi o inimigo que botou na minha boca aquelas palavras, e eu disse, pare, e já calei a Márcia com um beijo na boca.
Calma, minha filha, calma. E nós começamos a pensar a nossa relação, tomarmos algumas decisões que sabíamos tínhamos que tomar, e aprendemos uma coisa. Com relação ao amor, aprendi que eu tenho todo dia que decidir amar mais a minha mulher. E ela também. 25 anos de casados, eu disse para ela outro dia, eu disse: Márcia, eu não amo você como no dia em que eu a conheci e começamos a namorar. Ela arregalou aqueles olhos azuis para mim, e eu disse: eu amo você hoje 25 vezes mais, porque cada ano o meu amor por você tem aumentado. É por isso que por onde eu ando eu digo, eu sou declarado, podem me chamar de barriga branca, do que quiser, mas eu sou declarado, eu sou apaixonado pela minha mulher, arriado por ela, quem manda em mim é ela. Eu sei que na sua casa também é assim, Vandilson. E para finalizar, irmãos, porque eu já falei demais, o último princípio, até porque esse já foi falado aqui pelo que o pastor Edilson comentou sobre a mensagem que vocês já ouviram do pastor Neco, que eu tive o privilégio de conhecer. O princípio do perdão. Perdão, meu irmão. Sabe por quê? Porque perdão faz apodrecer a alma. Eu quero só contar uma coisa aqui e vou encerrar com isso. E vocês guardem esses princípios aí. Eu trabalhei 8 anos como capelão do Desafio Jovem do Ceará, que é uma casa de recuperação de usuários de drogas. E um dia, 11 horas da noite, ligaram para mim. Eu era o pastor, o capelão da casa, ligaram para mim. Pastor, corra aqui no Desafio Jovem. Pastor, corra aqui no Desafio Jovem. Pastor, vai acontecer uma desgraça. Pastor, tem um demônio aqui. Vai matar todo mundo, e ele disse que vai começar pelas mulheres. Calma, estou indo para aí, calma, chego já aí. Corri para o Desafio Jovem. Quando eu corri, sério, quando eu corri, tinham ligado para o GAT. A polícia estava lá, para entrar. Eu disse: calma, tenente. Ele disse: nós vamos entrar. Houve uma denúncia aí, tem um moço armado aí, com uma arma perigosa, um facão na mão, ameaçando matar todo mundo. Nós vamos entrar. Eu disse: tenente, calma. Há um documento aqui no Desafio Jovem, assinado pela Secretaria de Segurança Pública, que diz que a Polícia Militar, ou Polícia Civil, ou a Polícia Federal, isso foi assinado pelo secretário de Segurança, só pode entrar no Desafio Jovem com a autorização do Dr. Silas Munguba, que é o presidente da instituição. Nós vamos ligar para ele agora. Se ele autorizar a sua entrada, o senhor entra. Se ele não autorizar, o senhor vai invadir uma propriedade privada. E o senhor não tem um mandato judicial para isso. Joguei duro com o tenente. E ele disse assim: vamos ligar, doutor Silas. E o doutor Silas disse: o que é que você diz? Eu digo: doutor Silas, não permita esse homem entrar não. Ele vai entrar, vai acontecer uma desgraça aí dentro. Aí vai morrer gente. Deixa eu entrar para falar com esse cara lá dentro. Doutor Silas disse: passa o telefone para ele. Passei o telefone para ele. Doutor Silas disse: tenente, não entre. O senhor não está autorizado a entrar. Se o senhor entrar, o senhor está invadindo uma propriedade privada, a não ser que o senhor tenha um mandato da justiça para entrar. Deixa o pastor entrar. Se não der certo, depois a gente conversa. Ele disse: eu vou ficar aqui esperando, porque eu tenho certeza que o pastor vai morrer. Eu entrei, e quando eu entrei, o cara estava dentro da triagem, a triagem onde ficavam os recém-chegados, e ele estava com 5 internos lá dentro, e com um dos internos ele estava com a gravata assim no pescoço do cara e um facão na mão. E ele disse: pastor, eu vou começar por esse aqui, vou matar esse cara. E ele tinha trancado, passado o cadeado, trancado, a chave estava com ele, da entrada da triagem. Eu disse: calma, rapaz, calma. Ele tinha um cabelo moicano, cara muito forte, e uma tatuagem daquele símbolo da morte no braço. Ele disse: está vendo isso aqui, pastor? Vou começar por esse cara aqui, estou falando sério, vou matar esse cara. E quem entrar aqui mais morre. Eu disse: calma, calma. Eu quero que você me permita entrar. Ele disse: absolutamente. Eu disse: nós vamos negociar. Eu vou entrar e você vai liberar os meninos, e eu fico com você aí. Eu vou fechar o cadeado, a chave continua com você. Eu lhe dou a minha palavra, a chave fica com você. Eu entro aí e fico no lugar deles. E ele pensou e disse, foi liberando, e quando ficaram 2 meninos, ele disse: pastor, entra, fecha o portão, me dê a chave,
E aí, a gente vai ver, eu vou liberar esses dois aqui. E fique longe. Eu entrei, trancou o portão, ele liberou os dois meninos, trancou o portão de novo e disse, agora somos eu e você, pastor. E você entrou aqui para morrer. Ele disse para mim isso. Eu disse, calma, vamos conversar. Depois você me mata. Mas primeiro vamos conversar. E nós começamos a conversar, e eu não quero me demorar nisso, mas no meio da conversa ele começou a chorar. Começou a chorar. Finalmente, sabe por que esse cara estava revoltado, queria matar todo mundo, inclusive as mulheres? Porque essa era a reivindicação. Ele queria que as mulheres que trabalhavam no Desafio Jovem entrassem lá, que ele queria matar uma a uma. Esse cara tinha sido traído pela mulher dele. Traído pela mulher dele. E depois ele traiu a mulher também. E o casamento dele acabou. E ele era absolutamente apaixonado pela mulher. E ele disse assim, pastor, o que está me matando é a falta de perdão. Nem ela me perdoa, nem eu a perdoo. E isso está me matando. Mas eu não vou morrer só não, eu levo um monte de gente comigo. E eu disse, precisa começar por alguém esse negócio. Por que não começa por você? Porque você não perdoa a sua mulher agora aqui. E fui me aproximando dele, peguei na mão dele com o facão e disse, solta o facão. Ele soltou o facão, me abraçou chorando, e eu disse, vamos perdoar a sua mulher. Vamos orar, vamos pedir a Deus que lhe dê graça, condição de perdoar. Nós oramos, a emoção foi tão grande que ele não conseguiu ficar em pé. E eu também não, porque eu não conseguia segurar ele. Porque o cara era muito grande. E nós fomos caindo juntos assim. E aí ficamos ali deitados. Teve gente que passou assim e disse, olha, eu disse, calma, irmão, é outra coisa aqui. Ficamos deitados ali no chão, juntos ali, eu orando por ele. Porque com a mão na cabeça dele, dizendo, ô filho. Então, ele perdoou a mulher. Quando ele perdoou, ele disse assim, eu estou bem melhor, pastor. Bem melhor. Saiu aquele peso, aquela coisa. Eu estava como que sentindo a minha carne apodrecer. Eu disse, mas a falta de perdão faz isso. Tanto de receber quanto de oferecer. E depois, aconteceu depois, é claro, ele teve a oportunidade de encontrar-se com essa mulher. E essa mulher o perdoou. Esse casamento foi restaurado. E para a glória de Deus, esse homem hoje, juntamente com a sua mulher, é um pastor que trabalha na restauração de casamentos quebrados. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Perdão. Então observe todos esses princípios que nós falamos aqui. Traga-os para o seu casamento. E assim você vai experimentar no seu casamento a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.